Eu lembro que você fala também de uma experiência de ir na farmácia no seu intercâmbio, Uhum, falando, né, e sim. eu acho que para você realmente ter experiência, você tem que ir lá na farmácia, perguntar onde que fica qualquer coisa. E eu procurava exatamente isso, assim, tipo, por exemplo, pedi um hambúrguer e eu falei, eu quero tirar, sei lá, o tomate. E tirava alguma coisa simplesmente só para estressar o idioma ali com eles. Então foi bem interessante usar esse tipo de tática ali com Aham. eles também. Eu lembro que no meu primeiro dia de aula, tava eu lá, na frente de um restaurante ali perto da escola onde eu ia estudar. Aí beleza, tava lá a fila, eu tava até de boa, porque eu queria muito me desafiar. Então, aliás, uma dica pra você que vai fazer intercâmbio é se desafie. É o seguinte, se você quer viajar somente, quando você chegar no aeroporto, pega um Uber, contrata um transfer do hotel. Agora, se você realmente quer aprender inglês, o que você tem que fazer? Você tem que andar de ônibus ou andar de metrô. Exato. Se virar, perguntar pras pessoas. Porque quando eu cheguei lá na Inglaterra, o dono da casa falou assim: Ah, pede um Uber pra vir pra cá. Eu falei: Não, cheguei em Manchester. Eu peguei um ônibus de Manchester pra Liverpool. Aí em Liverpool ele falou: Pega um Uber. Eu falei: Não. Aí eu peguei um ônibus da estação de Liverpool pra onde eu ia morar, Uhum. né? E aí eu tava lá com a minha mala assim. O motorista me deixou na frente de uma igreja, que era perto do lugar onde eu ia ficar. Aí eu olhei assim e falei: E agora? O que eu faço? Aí tinha um cara do outro lado da rua. Eu dei muita sorte porque assim, eu acho que eu não consigo contar um britânico que me tratou mal na viagem inteira. E assim, eu sou falante, né? Eu adoro falar com todo mundo. E aí o que aconteceu? Eu tava com as malas assim, olhei pra ele, aí deu uma risada e falou, e fez assim, né? Pra eu ir lá pro outro lado. Tipo, você quer ajuda? Você quer Beleza, ajuda? mas eu não vou até você, né? Aí fui lá, ainda, ele me deu a informação e o dono da casa, ele estava voltando do mercado e me achou no meio do caminho. Me reconheceu pelo Que é chapéu, né? chapéu. E aí me levou lá pra casa. Então, assim, é uma experiência muito legal. Tem um livro muito legal. Putz, nem coloquei link aqui pro pessoal. Mas A tem gente um livro. coloca, a gente coloca. Tem um livro muito legal chamado Como Não Aprender Inglês. É um professor britânico que veio da Inglaterra pra cá, Uhum. casou, teve filho, e aí ele, aliás, deu essa dica pra você fazer um intercâmbio que realmente vale a pena, essa questão da realmente se expor ao idioma. Então, Legal. eu chamei uma outra colega minha que era do mesmo curso que eu, pô, vamos entrevistar umas pessoas aqui na rua? E eu abordava as pessoas pra entrevistar as pessoas, filmando, tipo, as coisas muito É, aleatórias. Então é muito legal esse tipo é. de experiência. Eu compactuo muito disso, porque eu faço exatamente isso. Eu pego o trem, vou. Eu lembro que nessas viagens na Rússia, eles não falam nada de inglês, eles não querem, enfim, né? Aham. E eu lembro de pedir informação e eles não falarem nada. E aquelas letras a gente não consegue nem entender nada. Aham. E foi uma das experiências mais traumatizantes ali, de tentar falar alguma coisa e a pessoa não falar, e ser ali naquela agonia de falar, gente, tá, pra onde eu Dá volto? um Não sei onde que eu desespero. vou. Me conta mais essa experiência da Rússia. Eu acho que eu nunca conheci alguém que foi pra Rússia. Eu não sabia que você tinha ido pra Rússia. Foi pelo navio também, Pelo foi navio. pelo navio e a gente passou lá por diversas vezes. Eu lembro que o meu Uhum. aniversário, inclusive, Você foi lá na foi Rússia. na Rússia. Foi no dia 23 de maio, foi na passagem. Uhum. E era o dia da independência da Rússia, no mesmo dia aliás, pelo menos acho que é de São Petersburgo, eu não lembro na época. E no navio, tem até uma história interessante que eu falo pra todo mundo, que eu tenho um rancorzinho, Aham. porque era meu aniversário e a gente ganharia um bolo naquele dia. Só que como era a independência da Rússia, eles deixaram o bolo inteiro pra quê? Pra Rússia. E eu não recebi meu bolo. Então, Olha, Ah, filho da da próxima putz. vez eu quero um bolo, gente, por gentileza, no dia 23 de maio. E mas na Rússia foi uma experiência totalmente diferente de todos os países ali da Europa. Uhum. Eles não são tão hospitaleiros, talvez, Uhum. mas se você der uns 3 passos para conversar e querer realmente mostrar Uhum. que quer conversar com eles, talvez a experiência mude. Então eu lembro que eu aprendi na época uma ou dois, três palavras para dar um bom dia e boa tarde e iniciar uma frase em inglês. E aí que eu aprendi, falei, talvez ali é o gatilho do negócio para você falar com eles. E aí Aham. dava certo. Mas era bem Exatamente. Legal. diferente. Aliás, uma dica de novo pra você que tá assistindo, aproveitar que tem bastante audiência, ó. Uma dica pra você que tá assistindo é o seguinte: você não fala inglês e quer se dar bem em qualquer outro país do mundo, aprenda 3 frases no idioma local. Então, isso vai ajudar muito você a falar com qualquer pessoa que você precisar sem passar perrengue. E eu falo isso até porque trabalhando no aeroporto, eu ainda não estudava francês, e aí eu decidi jogar no tradutor 3 frases, né? Uhum. Então, bonjour, comment ça va? Né? Já Oi, era. É, é, como você está? exato. E aí,
pourriez-vous parler anglais avec moi? Você poderia falar inglês comigo? Lembro até hoje dessas frases. Então, nisso eu nunca tive problema pra falar com nenhum francês. Nenhum. Então você mostra ali pra pessoa... Você tem que cativar as pessoas. Exato. Isso que muita gente não percebe. Você tem que cativar as pessoas porque ninguém vai querer falar com você assim do nada. Então você tem que mostrar alguma coisa pra essa pessoa. Faz Isso é muito total importante. sentido. Mas você enfrentou alguma situação difícil lá? Porque eu vou dizer que eu tinha, assim, um pouco de medo de Não tem dos vergonha não, russos. eu chego falando mesmo, né? Falei, então, queridos, a gente tá indo pra tal lugar, você pode me ajudar assim? Ah, não? Tá bom. Faça com a pessoa do lado, pra ela se sentir envergonhada de não ter me ajudado. Não pode deixar que esse daí não tem vergonha, não. Mas difícil em si... Eu lembro exatamente da banca de jornal e a gente apontando pra mulher, que a gente queria ir pra tal igreja, que eu não lembro o nome agora, mas a gente apontando, tá, a gente quer ir pra lá. E ela nada de querer ajudar, e mesmo a gente falando inglês. Aí depois teve uma hora que eu falei, quietinho, calei a boca, falei... Aí ela... Não, tá não bom. entendi. Não Vai por entendi. ali, vai por ali. E assim, todo mundo ao redor olhando, né? As pessoas que estavam lá eram bem mais brancas do que a gente, então era bem diferente. E era um olhar um pouco intimidador de desconhecimento mesmo, né? Eles nunca tinham visto uma pessoa da minha cor de pele e do meu colega que também era um pouco mais retinto que eu. E tinha uma moça que era um pouquinho mais branca no nível Brasil, mas não tanto para eles lá também. Então eles olhavam com aquele olhar de tipo, nossa, o que eles estão fazendo aqui? São Petersburgo, na época, estava começando a Copa do Mundo lá, só que ainda não estava tão cheio de turistas ainda. Então eu lembro que eles olhavam assim com um olhar de tipo, tá, mas o que eles estão fazendo aqui? E aí pegavam a bolsa, colocavam aqui um pouquinho mais pro lado, sabe? Umas Nossa. situações bem Por diferentes. isso mesmo que eu perguntei, porque já teve... Ó, eu não vou lembrar do caso, isso na época a gente usava o Facebook ainda, talvez em 2015, 2016, teve um jogador negro que ele ia pra lá e protestaram e o cara, ele era americano, o cara teve que voltar. Tipo, não contrataram ele.